Olá pessoal, na videoaula de hoje vamos falar da alteração do artigo 9º, que foi acrescentado os parágrafos 4º, 5º e 6º da Lei Maria da Penha, que traz aí esse acréscimo pela Lei 13.871 de 2019. Vamos lá? Olá pessoal, dia 17 de setembro de 2019 nós tivemos a publicação da Lei 13.871 de 2019, em que traz importante alteração ao artigo 9º da Lei 11.340 de 2006, que é a lei conhecida Maria da Penha. Bom, essa alteração ela é muito importante porque ela vai acrescer ao artigo 9º os parágrafos 4º, 5º e 6º, em que este artigo trata da assistência da mulher vítima de violência doméstica e familiar e de seus dependentes. Com essas alterações, nós vamos ter principalmente uma alteração no sentido de que o agressor ele tem que passar a custear os gastos que o Estado tem em relação aí às mulheres que são vítimas de violência doméstica e familiar em relação ao tratamento da violência daí oriunda. Então vamos olhar essa alteração que foi feita na lei. Então, o parágrafo 4º que foi acrescentado no artigo 9º nos fala o seguinte: aquele que por ação ou omissão, então mediante conduta, causar lesão. Essa lesão ela tem que ser oriunda de violência física, de violência sexual ou psicológica, ou inclusive causar danos moral ou patrimonial à mulher, vai ficar obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive ressarcir o Sistema Único de Saúde, o SUS, com os gastos que foi dado em relação aí ao tratamento dessa mulher vítima de violência doméstica e familiar. Em relação ao ressarcimento desses gastos, em relação ao tratamento, vai ser analisado de acordo com a tabela do SUS e o ressarcimento em relação aos custos com o tratamento da mulher que foi vítima de violência doméstica e familiar será repassado para o ente, para um fundo do ente federado que foi responsável pelo atendimento dessa mulher. Aqui é muito importante porque a gente vê uma preocupação do legislador, e aí inclusive isso foi sancionado pelo presidente, no intuito de que quando houver violência doméstica e familiar contra a mulher, nas suas variadas formas, nas suas variadas facetas, há uma obrigação aí do agressor vir a ressarcir os gastos, os custos com o tratamento dessa mulher que foi violada. Não só em relação a ela, como também se ela utiliza aí do Sistema Único de Saúde. É uma forma de política criminal também, porque visa a prevenção geral da prática delitiva, mas fica uma crítica no sentido de como que isso irá funcionar, como é que vai ser feito o controle administrativo, a regulamentação dessa forma de aí, buscar na efetividade o ressarcimento e esse ressarcimento ser destinado ao fundo de saúde do ente em que houve aí o atendimento da mulher. Além disso, a necessidade de ressarcimento aos danos causados também vai englobar o gasto que o Estado tem com a monitoração da vítima. A gente tem um conhecimento de que há um monitoramento em relação ao agressor, por exemplo, a utilização de tornozeleira eletrônica. Porém, a vítima também ela pode ser monitorada até mesmo por uma questão de segurança pública para a garantia da sua integridade física, moral, psicológica, em que muitas delas são agraciadas no período do cumprimento da medida protetiva de urgência com o botão do pânico, por exemplo. Então, esse dispositivo, a partir desta lei, ele deverá ser custeado pelo agressor, como uma forma também de intimidar, de tentar aí boicotar essa reiterada prática delitiva no país e sendo também, mais uma vez, uma forma de política criminal buscando a prevenção geral. E aí nós temos o parágrafo 5º que nos fala os dispositivos de segurança destinados ao uso de perigo iminente e disponibilizados para monitoramento de vítimas de violência doméstica ou familiar, amparadas por medidas protetivas, terão seus custos também ressarcidos pelo agressor.
E aí, muito importante o parágrafo 6º, porque ele traz o seguinte: olha, já sabemos que os danos causados às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, seja pela lesão causada por uma ação ou omissão, em relação à violência física, em relação à violência sexual, seja em relação ao dano moral, ao dano patrimonial, deverá ser aí ressarcido, deverá ser custeado pelo agressor, como também se essa mulher recebe atendimento do Sistema Único de Saúde. Lembrando mais uma vez que o valor, o recurso arrecadado vai ser destinado ao Fundo de Saúde do ente que atendeu essa mulher em vítima em situação, né, de agressão. Bom, e aí o parágrafo 6º ele traz o seguinte: olha, não pode haver, né, a possibilidade de que o agressor, quando ele vem a ressarcir tanto os gastos, né, em relação aos danos causados às mulheres, ou para a questão de monitoramento da segurança dessa vítima que está em iminente perigo, que ele possa alegar no futuro ou ao longo do processo um ressarcimento. Então, o parágrafo 6º ele traz o seguinte: olha, esse ressarcimento aos danos causados e a necessidade que o agressor tem de vir a arcar com os custos do monitoramento da vítima, ele não pode servir para que no futuro ele busque uma atenuação da pena ou ele busque pleitear a substituição da pena privativa de liberdade, se condenado, pela pena aí restritiva de direito. E aqui é importante também a gente frisar que, de qualquer maneira, o ressarcimento que ele terá que fazer, né, o agressor terá que fazer, não pode atingir a esfera patrimonial da mulher e nem dos seus descendentes, né, nem dos seus dependentes. Por quê? Porque a gente sabe que a violência doméstica e familiar, muitas das vezes, ela ocorre, por exemplo, entre cônjuges. E a maior parte dos cônjuges são casados, por exemplo, no regime de comunhão parcial de bens. Então, é necessário que a parcela patrimonial da mulher e dos seus dependentes fique resguardada e que o patrimônio individual do homem agressor, que de fato venha aí a ser o necessário para ressarcir os custos, né, em relação aos danos causados às mulheres ou os custos que o Estado tem para monitoração da vítima que está em situação de perigo iminente. Então vamos olhar o parágrafo 6º. O ressarcimento de que trata os parágrafos 4º e 5º deste artigo não poderá importar ônus de qualquer natureza ao patrimônio da mulher e dos seus dependentes, nem configurar atenuante ou ensejar a possibilidade de substituição da pena aplicada. E aqui é interessante a gente ter em mente o seguinte: poderia no futuro utilizar esse ressarcimento dos custos como uma atenuante prevista no artigo 65, inciso 3, a linha B do Código Penal, que nos diz o seguinte: quando o agente ele procura de forma espontânea, né, e por espontânea vontade e com eficiência logo após o crime, ele busca minorar ou evitar as consequências, ou quando, né, o autor, antes do julgamento, ele vem a reparar o dano. Então, em tese, poderia ser aplicado, poderia ser aí buscado a aplicação dessa atenuante, mas a lei deixa de forma expressa que o ressarcimento aos danos causados à mulher vítima de agressão e aos valores gastos em relação ao monitoramento da vítima em situação de perigo iminente, não é possível a aplicação dessa atenuante. E complementando, também não é possível a substituição, né, no caso, se houver a aplicação da pena privativa de liberdade pela pena, por exemplo, restritiva de direito. Isso porque, inclusive, já é matéria sumulada, está presente aí no Superior Tribunal de Justiça, na súmula 588, que deixa expresso que, no caso, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando ocorrer a prática de crime ou contravenção em que há violência ou grave ameaça, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito. Então, essa lei
ela vem buscar uma maior assistência, um maior atendimento à mulher vítima de violência doméstica e familiar, os seus dependentes, e traz aí essa inovação no sentido de buscar que o agressor ele venha a ressarcir os custos dos danos causados pela sua ação, que gera aí uma violência ou um dano patrimonial ou moral em relação à mulher, como também a custear os gastos em relação ao monitoramento da vítima que está aí em perigo iminente. E essa situação, de forma alguma, pode ser pretexto para que no futuro esse agressor ele possa vir a requerer a atenuante, que aí é na segunda fase da dosimetria da pena, ou então que ele venha a pedir a substituição da pena privativa de liberdade pela a pena restritiva de direito. É importante porque, infelizmente, ainda nós temos uma concepção, até mesmo, que essa falta de educação, né, que deveria haver um maior respeito, que deveria haver essa igualdade de gênero, deveria ser buscado como uma forma educativa, mas que na ausência ou na dificuldade de que realmente as pessoas, a sociedade, possa se livrar desse caldo patriarcal, machista, vem aí a forma da exigência, né, por meio de lei, de que o agressor ele tem que de fato ressarcir a vítima de agressão pelos danos causados e em relação aos custos que o Estado tem com essa vítima, até mesmo em relação ao tratamento, seja pelo SUS ou até mesmo pelo monitoramento dessa vítima em perigo iminente, traz uma perspectiva, ainda que não seja ideal, de que às vezes a gente tem uma contenção das práticas delitivas quando vem a trazer um efeito pecuniário àquele que agride. Então a gente tem, infelizmente, no Brasil, ainda essa perspectiva de que às vezes a gente tem um combate à prática delitiva quando a gente vai surtir, na verdade, efeito na esfera patrimonial do agressor. Ficamos por aqui, até a próxima aula. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, ative as notificações para que você fique por dentro das novidades do mundo jurídico. Beijo grande!